Olá, crianças, paz e bem, tudo bem com vocês? Bom, nós vamos iniciar mais uma aula hoje e vai ser a nossa aula de ciências. Nessa aula nós vamos dar início ao capítulo 10 do nosso livro, que fala sobre a saúde pessoal e coletiva. Vamos lá? Então vamos lá. Aqui nós temos a primeira folha do nosso capítulo e nela tem um texto assim: conheça alguns dos hábitos de João, Fernanda e Ana. João troca qualquer brincadeira por um programa de televisão. Nos momentos de relaxamento, está sempre comendo guloseimas. Fernando frequenta as feiras livres da cidade com seu pai à procura das frutas da estação. No lugar do refrigerante, toma muita água e suco de frutas. Ana adora música e está sempre com seu fone de ouvido no volume mais alto. É difícil conversar com ela, pois não consegue ouvir as pessoas. E aqui a gente tem as ilustrações, né? E aí nós temos algumas questões, né? O que você mudaria nos hábitos de Ana, João e Fernando? Por quê? O que são hábitos saudáveis? O que você faz para ter hábitos saudáveis? E depois, crie uma personagem que represente uma criança com hábitos saudáveis. Dê um nome a ela, descreva sua personalidade e suas características físicas e explique por que ela é saudável. Vocês vão realizar essa terceira atividade aqui, né? Essa terceira sugestão do nosso livro no caderno de vocês, tá bom? As outras duas vocês podem responder diretamente no livro, não tem problema. Mas a terceira a tia quer que vocês registrem no caderno, tá bom? Vamos lá. Higiene pessoal. Manter hábitos de higiene é uma forma de cuidar da saúde do nosso corpo e evitar doenças. Alguns hábitos simples contribuem para a limpeza do corpo. Veja algumas dicas nas imagens abaixo. Então aqui nós temos: tomar banho diariamente e lavar os cabelos, escovar os dentes depois das refeições e antes de dormir. Temos também manter as unhas limpas e cortadas e também lavar as mãos depois de ir ao banheiro e também antes de comer ou pegarem alimentos. E agora, nesse momento de pandemia, a gente tem ouvido bastante a respeito da importância de se lavar as mãos, né? Com água, sabão, tudo direitinho. Vamos lá. Além de cuidar da higiene do corpo, é preciso manter a casa limpa e lavar frutas e verduras antes de comer. Hábitos como esses são importantes para evitar doenças. Destaquem aí no livro de vocês, por favor, essa parte, tá bom? Reveja os hábitos de higiene apresentados nessa página. Qual deles você costuma praticar? Que outros hábitos você tem em sua rotina que ajudam a manter a sua saúde pessoal e ou das pessoas de seu espaço de convívio? Troque informações com os colegas. Bom, aqui a gente precisa relembrar uma coisa. Quando eu cuido da minha higiene pessoal, da minha saúde pessoal, eu estou cuidando também da higiene e da saúde das pessoas que estão ao meu redor, das pessoas que convivem comigo. É o que a gente fala que é a saúde coletiva, né? É o coletivo, mais de uma pessoa, um conjunto de pessoas. Então a gente precisa se cuidar não só pela nossa saúde, mas pela saúde das pessoas que estão ao nosso redor, não é? Bom, a alimentação saudável. Os alimentos contêm nutrientes, isto é, substâncias necessárias para o corpo crescer, se proteger de doenças e ter energia para andar, brincar, estudar e realizar outras atividades. Destaquem, por favor. Os alimentos têm nutrientes distintos e em diferentes quantidades. Por isso, a alimentação deve ser variada, incluindo cereais, frutas, legumes, verduras, carnes e leite. Porém, uma alimentação saudável não é só a que é composta de alimentos variados. Existem muitos elementos que fazem parte de uma alimentação saudável, como os cuidados no uso do solo onde parte dos alimentos é produzida, os cuidados no armazenamento e no preparo desses alimentos, e a escolha de refeições que respeitem a cultura de um lugar e seus recursos. Então, vocês destaquem aqui também essa parte.
além de procurar uma variedade de elementos, né, para compor a nossa alimentação, nós precisamos estar atentos também a essas condições aqui que fazem com que a nossa alimentação também se torne saudável. Então aqui primeira fala, né, é sobre os cuidados no uso do solo. Então, que tipo de solo, se é utilizado agrotóxico, se não é, a quantidade, né? Os cuidados no armazenamento, ou seja, como esses alimentos são guardados, são estocados antes de chegarem, né, nas nossas residências para o nosso consumo. Como que eles são preparados, se já é um alimento que vem com algum pré-preparo, né? Como que ele foi preparado? Quais as atitudes, né, de higiene, os cuidados de higiene que houveram no preparo desse alimento. E também a escolha de refeições que respeitem a cultura de um lugar e seus recursos. A gente precisa estar atento também ao que o nosso país, ao que a nossa região é capaz de nos oferecer. Isso faz com que a gente consiga ter uma variedade de forma econômica, né? Porque se eu compro, por exemplo, uma fruta que está na época, eu vou ter uma maior quantidade de frutas disponíveis. Com isso, o preço dela fica mais baixo. Agora, se eu quero consumir uma fruta, se eu procuro uma fruta que não está na estação, que não é aquele período normalmente que ela costuma produzir mais, vai ter menor quantidade daquela fruta. E com isso, o preço sobe, né? É uma outra característica que a gente precisa estar atento. Além disso, a qualidade da alimentação também pode ser influenciada por nossos hábitos. Se comemos com pressa ou com calma, se nos sentamos à mesa ou se comemos distraídos vendo televisão, entre outros. Bom, aqui a gente vai entrar num outro tópico, que é a origem dos alimentos. Vamos lá. O ser humano pode consumir partes de plantas e de animais. Observe a refeição ao lado. Nela podemos ver alimentos de origem vegetal e animal. Os minerais também fazem parte dos alimentos, mas não conseguimos vê-los na imagem. Os alimentos de origem vegetal incluem grãos como arroz, feijão, soja, milho, farinhas, folhas, frutos, óleos vegetais, margarinas, açúcar, entre outros. Esses alimentos são a base da alimentação de muitas pessoas em todo o mundo. O tomate, a couve, o arroz, o feijão e a batata da refeição acima são de origem vegetal. Bom, então a gente percebe aqui que os alimentos de origem vegetal, eles são derivados, eles vieram de algum vegetal, alguma parte de um vegetal, né? Então aqui a gente tem vários exemplos. Nós temos as folhas, os grãos, que, né, são a parte de um vegetal, frutos, folhas, enfim, tá? Carne, ovo e leite são alimentos de origem animal. Manteiga e queijo também pertencem a esse grupo, porque são derivados do leite, isto é, são feitos do leite. O bife de carne vermelha e o ovo da refeição acima são de origem animal. Então vamos lá, a gente já entendeu que os alimentos de origem vegetal são parte de um vegetal, certo? E os alimentos de origem animal são parte de um animal ou então são produtos derivados da parte de um animal, como é o caso da manteiga e do queijo. Manteiga e queijo são feitos de quê? Leite. O leite é produzido por quem? Pela vaca. Então é de origem animal, tá? Vamos lá. Alimentos de origem vegetal e de origem animal contêm minerais em sua composição. Vocês podem destacar aí, por favor. Também podemos adicionar alguns minerais como o sal em pequena quantidade para temperar os alimentos. No Brasil, o sal é extraído da água do mar. Então, ó, isso aqui é bem legal vocês destacarem também.
A maioria das refeições é composta, portanto, de ingredientes tanto de origem animal como vegetal. Então, a nossa alimentação ela é bem variada. Ela tem ali alimentos de origem animal e de origem vegetal. Da maior parte das pessoas, né? Existem pessoas, os vegetarianos e tudo mais, que não consomem nada de origem animal. É uma opção, né, de vida que a pessoa tem. E tudo bem. Mas a maior parte da população consome tanto alimentos de origem animal como alimentos de origem vegetal. Tá bom? Vamos lá. Número 1. Complete a tabela abaixo com uma lista de 3 alimentos de que você mais gosta e assinale com um X a origem de cada um. Então, aqui vocês vão listar os alimentos, vão marcar se é de origem animal ou vegetal, ou se vocês não souberem, vocês marcam aqui. Em sua opinião, esses alimentos fazem parte de um cardápio saudável? Por quê? Número 2. Observe a figura abaixo. Ela mostra uma receita de um doce de goiaba, conhecido como goiabada. Então, aqui nós temos a receita. Depois vem aqui. Letra A. Sem considerar a água, os ingredientes usados na goiabada são de origem animal ou vegetal? B. Em muitos locais do Brasil, como em Minas Gerais, come-se goiabada com queijo. O queijo é de origem animal ou vegetal? Molezinha, né? Alimentos frescos e minimamente processados. Observe a imagem abaixo. O que a maioria desses alimentos tem em comum? Vamos ver. Observem aí, tá? Alguns desses alimentos são considerados alimentos frescos ou in natura. Isso quer dizer que são alimentos retirados de plantas ou de animais e consumidos com pouca intervenção humana. Então, ó, vocês podem destacar aqui, tá bom? Então, a gente entende aí que os alimentos frescos são aqueles que nós vamos consumir sem, do jeito que eles foram retirados, né, das plantas ou dos animais, ou então a gente vai consumir com muito pouca intervenção humana, tá? Ou seja, pouca coisa o ser humano vai precisar fazer para que a gente possa consumir aquele alimento, tá? Já os alimentos minimamente processados são aqueles que passaram por uma pequena mudança após serem retirados da natureza, como lavagem, aquecimento, corte e empacotamento. Destaquem também aqui essa parte, tá? Por passarem por poucas ou nenhuma alteração, os alimentos frescos e minimamente processados mantêm grande parte de suas vitaminas e sais minerais. Então, eles são os melhores para estarem na nossa alimentação, né? Óleos, gorduras, sais e açúcar, em geral, são usados para temperar e cozinhar alimentos. Esses ingredientes são extraídos de alimentos in natura ou da natureza e devem ser utilizados com moderação ou apropriadamente combinados com alimentos in natura minimamente processados. Então, aqui o que está dizendo? Que são itens, né, que nós utilizamos na nossa alimentação e que tudo bem nós utilizarmos na nossa alimentação, mas com moderação. Ou seja, com cuidado, verificando a quantidade, não exagerando, né? Porque o exagero desses itens vão fazer mal à nossa saúde, tá? Alimentos industrializados. Agora, observe a imagem abaixo. O que a maioria desses alimentos tem em comum? Pode-se dizer que a imagem é composta de alimentos industrializados, ou seja, alimentos que passaram por médias ou grandes transformações, desde sua extração da natureza até o nosso consumo. Então, a gente já sabe que os alimentos industrializados são aqueles que vão passar por médias ou grandes transformações, né? A gente não vai encontrar na natureza da forma que eles nos são apresentados no mercado, por exemplo, tá? São exemplos: os salgadinhos, os biscoitos recheados, os refrigerantes e o macarrão instantâneo. Entre as mudanças estão, por exemplo, a adição de novos ingredientes como sal, açúcar, gorduras e conservantes ao alimento original.
Os ingredientes naturais ou artificiais podem ser tão misturados e transformados que pouco se assemelham ao que podemos encontrar na natureza. Quando os alimentos sofrem grandes transformações, eles perdem muitas das vitaminas e sais minerais originais. Além disso, a adição de sais, açúcares ou gorduras em excesso torna os alimentos industrializados um risco para a saúde quando consumidos em grande quantidade. Então, destaquem também, tá? Como no alimento industrializado é utilizado em excesso esses itens, né? Sal, açúcar, gordura. Então, esse alimento deixa de fazer bem para a nossa saúde. Ele passa a ser prejudicial se a gente consome em grande quantidade. Quer dizer que nunca mais vou poder comer um salgadinho? Não, quer dizer que eu posso comer sim, mas controlando a quantidade. Não pode ser todo dia. O dia que eu comer tem que ser uma porção pequena, né? Para a gente conseguir equilibrar a nossa alimentação, tá? Micro-organismos e a produção de alimentos. O pão cresce e fica fofinho, porque além da mistura de farinha, açúcar, ovos e outros ingredientes, é feito com um fungo chamado levedura. Para fazer a massa crescer, a levedura é conhecida como fermento biológico. A levedura se alimenta do açúcar presente na massa do pão e produz gás carbônico que se acumula dentro da massa, formando os furinhos que vemos no interior do pão. Já os queijos e iogurtes são feitos do leite. A transformação do leite em queijo ou iogurte ocorre pela ação de algumas espécies de bactérias. Essas bactérias mudam a textura do leite e produzem o gosto azedinho do iogurte. Então, aqui nós estamos vendo que a presença de micro-organismos em alguns alimentos faz com que a gente consiga produzir outros, né? Nós temos dois casos aqui. Tanto do pão, né, que a gente utiliza o fermento biológico. Então, eu acrescento o fermento biológico nos ingredientes da receita. O processo ali vai dar a origem a um pão, a um outro alimento. E a mesma coisa com o leite, né? A gente sabe que o queijo, a manteiga, o iogurte é derivado do leite. Para eu chegar nesses itens, eu acrescento bactérias que são benéficas, ou seja, bactérias que são boas ao leite, e ela vai desencadear um processo que vai dar origem ao iogurte, ao leite e tudo mais. Tá certo? Cuidados com os alimentos. Os alimentos podem fazer mal à saúde se estiverem estragados. Dizemos que um alimento está estragado, por exemplo, quando ele está contaminado por micro-organismos que podem nos deixar doentes. A embalagem dos alimentos mostra a data de validade, isto é, a data limite para o consumo do produto, como no exemplo da figura ao lado. Quando a data de validade já passou, dizemos que o alimento está vencido e não deve ser consumido. Então, é uma coisa que a gente precisa estar muito atento quando está, né, no mercado, comprando algum produto e tudo mais, a esse prazo de validade. Quer dizer que aquele alimento consumido dentro daquele prazo, né, daquela data ali de validade, ele é um alimento seguro para a nossa saúde. A partir dali, não se sabe o que ele pode causar. Pode ter alguma bactéria que não seja benéfica, né? Uma bactéria que vai nos fazer mal pelo tempo que aquele alimento está ali, empacotado. Por isso que é tão importante a gente estar atento ao prazo de validade, tá? Então, aqui, muitas das vezes a gente pode encontrar essa informação, como está aqui na imagem, válido por 24 meses. Né? E aí vem a data de fabricação, e a pessoa vai calcular ali 24 meses, 2 anos, você vê se está dentro daquele prazo, ou então vem já registrada a data, vem a data de fabricação e a data de validade, por exemplo, 25 de dezembro de 2020, vai ter lá a data estipulada, tá bom? Bom, crianças, essa foi a nossa aula de hoje. A tia dividiu o capítulo 10
tá? Nós iniciamos aí falando dos hábitos de higiene, entramos na alimentação também, e para a próxima aula fica o restante do nosso conteúdo, tá certo? Registrem as atividades direitinho e nós vamos corrigir na nossa aula de amanhã pelo Google Meet, ok? Lá na plataforma também vai ter um arquivo da atividade avaliada dessa semana, tá? Que tá toda explicadinha na agenda digital e também no enunciado da atividade, tá certo? A gente se vê na próxima aula. Um beijo e até lá!